Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano aqui. Vamos para o nosso recap de hoje, tá? Dia 24, mini índice, contexto de movimentação do preço. Hoje eu queria falar com vocês um pouco sobre tendência versus reversão, tá? Seja porque algumas pessoas acabaram me perguntando ali durante a manhã, né, se já tinha, por exemplo, um potencial para reversão, e aí tem as características da movimentação. Eu frisei isso um pouco durante a manhã, mas acho que acaba sendo interessante a gente conversar um pouco mais sobre isso, tá? Características dessa movimentação, possibilidades dessa daqui. Isso aqui, pessoal, acaba sendo também, né, útil dentro dessa movimentação. A gente vem aqui, ó, de uma tendência de baixa de 21 fechamentos. Hoje a gente tem um primeiro fechamento aqui acima da média móvel de 20. Não necessariamente isso daqui já é a melhor movimentação para os comprados, tá? Porque se você volta ao momento anterior, ó, aqui você teve um M2S, ó. Foi um fechamento muito bom, bem acima da 20, mas a barra sequencial acabou sendo uma barra de baixa. Aqui não era tendência de baixa, tá? Você consegue ver bem fácil aqui que você não tinha mais de 20 fechamentos. Aqui há. Então aqui a gente tem alguns setups de venda. A gente tem o M2S, né, que acaba sendo duas pernas de retorno na média móvel de 20. Aqui acima tem a possibilidade ainda do gap de média, que seria um setup para reteste da mínima da tendência. Aqui acaba ficando um gap aberto, né? Fechamento de alta, ainda não fechou, mas falta pouca coisa. Acaba sendo um ponto, né, relevante caso haja uma correção. Muitas vezes o mercado volta para fechar esses gaps. Para mais movimentação de baixa, né, pessoal, seria interessante uma barra fechar aqui, pelo menos abaixo da 9. Isso pode levar mais tempo, basta a gente lembrar de movimentações lá dos 5 minutos, né, que muitas vezes as movimentações não são imediatas, né, o mercado chega nesses setups, né, e o mercado demora a desenvolver movimentações a partir dele, né, isso muitas vezes não é instantâneo, né, o mercado chega na 20 e ele já reverte, tá? Então, é um setup de reação, quando ele faz isso mais rápido é mais interessante, né, a gente participar mais rápido, porque isso demonstraria que o ímpeto dos vendedores, né, tá bem latente ainda, e que eles ainda buscariam, né, uma movimentação de queda mais rápida, tá? Então, mas muitas vezes não é, né? Muitas vezes esses setups, né, eles demoram ali bem mais barras, né? Como eu falei, é só a gente lembrar. Ainda dentro daquela ideia, pessoal, de tendência versus reversão, uma característica aqui, né, dessa movimentação, para que a gente possa, né, chamar isso aqui de reversão, primeiro ponto, né, ou vai ter que ter um ciclo realmente excepcional, né, um microcanal de alta muito bom, porque o ciclo ele suprime, né, o setup, ou, né, vai ter que ter pelo menos um gap de média, um reteste do fundo, pode ser mais alto, pode ser igual, né, dentro daquelas características que a gente sempre repete. E, né, depois disso daqui, poderia sim, né, encontrar compradores baixo na lateralidade, né, depois do gap de média. Antes do gap de média, essa movimentação ainda é, né, considerada uma tendência de baixa e esse teste na média móvel de 20 ainda é considerado um setup de venda, um M2S, que inclusive pode retomar a tendência, tá? Então, só esclarecido esses pontos, né, aqui no gráfico diário, e aí depois eu aproveito. Aqui era onde estava a média móvel de 20, né, do dia de ontem, eu posso apagar já essa marcação, né, que a gente havia deixado do estudo, né, de final de semana, né, como possibilidade. É, ou melhor, né, vou deixar essa marcação, né, porque foi um dos pontos que a gente acabou conversando ainda sobre hoje. 60 minutos, pessoal. Nos 60 minutos, né, um dos pontos, né, que me fez mudar um pouco o pensamento e me fez tomar uma decisão compradora, inclusive, né, que eu fiquei um tempinho ali, assim, mandar mensagem para vocês, acabei entrando hoje, né, com a minha mão que eu entro depois que eu acerto um trade, né, dentro daquela lógica que eu já expliquei para vocês. Quando eu faço um primeiro trade positivo, meu segundo trade ele é com o dobro da minha mão, mantendo o mesmo risco inicial, né? Então, eu acabei trocando o tempo gráfico e quando voltou para o meu último trade. E aí ele acabou entrando num trade de pré-rompimento, né, que não era um trade confirmado, com o dobro da mão. E aí eu fiquei ali acompanhando para ver, né, se fazia sentido, né, se tivesse uma barra negativa contra a minha posição, provavelmente eu teria estopado esse trade e não teria pago para ver, já que ele saiu já, né, daquilo que é o acordo, né, de trabalho. Normalmente você faz um acordo de trabalho, você tem que trabalhar sempre da mesma maneira. Para quê? Para que você se sinta sempre confortável, né, dentro daquele dia, né? Se você inicia, por exemplo, operando com 25 contratos, você inicia, né, seu primeiro trade dentro desse acordo. Se o seu próximo trade é com o dobro da mão, o próximo trade é com o dobro da mão se você acertar. Se não, não. E outra, o próximo trade nem sempre, às vezes, é um trade uma configuração tão interessante. Se não for uma configuração tão boa, né, às vezes também não é tão interessante você dobrar a sua mão. É algo que você negocia, né, que você
baliza ali a cada movimentação do preço, né? Você vai avaliando. Tá? Então, acabei vendo essa barra aqui, né, que foi a barra que a gente conversou pela manhã, que ela tinha possibilidade, né, de ter algum tipo de continuidade. Ela foi uma outside saindo das médias, né, é uma barra que a gente reitera por vários momentos que é interessante. Aqui a movimentação já estava bem mais positiva, né, a favor, né, das médias. E a gente tinha a média móvel de 20 aqui como uma possibilidade lá do gráfico diário, algo que a gente pontuou, né, pela manhã. E aqui tinha, né, a confluência de alvos, né? Você tinha aqui, ó, esse terceiro alvo aqui nessa região, você tinha esse, né, terceiro alvo aqui nessa região, e você tinha esse terceiro alvo aqui, né, nessa região, um pouco abaixo. Aqui ainda seria, né, uma possibilidade, né, de uma wedge. Essa movimentação aqui muito nos parece com um cup handle, né? Se ela tiver rompimento da máxima aqui, né, vai ter 100% da projeção disso daqui amanhã, no caso, mas precisa, né, ter o rompimento. O cup handle muitas vezes ainda faz uma pequena correção, né, que se parece com a alça de uma xícara, né? E aí o mercado acaba rompendo e paga 100%, né, desse movimento projetado. Tá? Então é uma movimentação aqui, né, que traria o preço, né? Deixa eu dar uma olhada para ver onde é que fica esse segundo alvo aqui, né, porque esse é o pivô prévio. E esse daqui, né, a gente pode apagar, né, porque ele já alcançou o seu terceiro alvo. E aqui a gente pode fazer a projeção, ó, 100% dessa movimentação aqui. Fica dentro, né, desse fechamento de gap, né, ali. Acima também, né, desse topo duplo aqui do dia da notícia, né, pessoal? Tá? Precisa rompimento, continuidade, né? Sem rompimento e continuidade, tá alto por enquanto, né, nessa possibilidade de topo duplo e tá alto nessa possibilidade de wedge. Mas, né, aqui nos 60 minutos, opa, Luciano, tem uma possibilidade de movimentação de 3 puxadas. Aqui você tem uma L1, certo? Bem aqui, né, você teve, ó, deixa eu só dar um pouquinho mais de zoom, eu acho que ficou muita marcação. Deixa eu só tirar esse daqui, que fica melhor de vocês observarem também. Então aqui você tem uma L1, aqui, né, deixa eu só trocar aqui o marcador, pessoal. Aqui você tem uma L1, né? Aqui, né, você teve uma H1, aqui você teve uma L2, aqui você teve uma H2. A próxima perda de mínima será uma L3, assim como era aqui também, né, pessoal? Aqui também foi uma L3, ó. Só que foi uma L3, né, que foi revertida pelos comprados, né, e acabou fechando como uma barra de tendência de alta, saindo da média móvel de 9. Aquilo que a gente frisa, né, dentro daquilo do nosso plano de trade, né? Bons trades você vai pegar geralmente, né? Saindo das médias, tá? Então esse trade aqui foi o que me fez, né? Acabar tentando antecipar, né, uma possibilidade de rompimento ali. Dentro do 60 minutos, né? Vamos dar uma olhada aqui, a gente tem 18 fechamentos acima, tá? Da média móvel de 20. E antes disso, né, pessoal, já tinha tido, né, pelo menos duas possibilidades, né, de setup de compra aqui na média móvel de 20, né, como pullback, né, fez uma bandeira de alta em forma de fundo duplo aqui, e aí sai com barra de ignição, né, faz uma lateralidade como correção, e aí agora, né, a gente está aqui nessa possibilidade, né, aqui desse pequeno cup handle. L3, primeira perda de mínima. Região, né, uma possibilidade de wedge. Então, se tiver uma barra que vem acima, volte e feche como uma outside, né, aí seria uma venda um pouco mais forte, né, no caso. Pela armadilharia, né, comprados aqui em cima e reverteria posteriormente. Tá alto, né, dentro dessa movimentação aqui. Então, a gente tem que ficar atento, né, porque se tiver agora uma correção um pouco mais forte, né, o mercado pode vir aqui fazer um gap de média aqui nessa movimentação. Aqui a gente está com preço e médias tentando trabalhar acima da 200. A gente já conversou em outros momentos, né, que quando a 200 tem uma certa inclinação, muitas vezes o mercado faz alguns pullbacks até mesmo mais profundos e às vezes até mesmo não rompe, né? Essa movimentação acaba voltando a trabalhar abaixo, tá, da média móvel de 200. Então aqui é um ponto, né, de atenção. Uma L3 aqui pode gerar algum tipo de aceleração. Hoje gerou uma pequena aceleração, né? Deixa eu só vir aqui para o 15 minutos, né? E aí assim a gente vai afunilando, né, algumas ideias. Aqui, pessoal, no dia de hoje, a gente teve uma falha de wedge, né? Tivemos a falha de wedge aqui. Aqui também seria interessante frisar um ponto aqui com vocês, né, sobre aquela ideia de rompimento e continuidade.
né, que a gente conversou, rompimento e correção, de rompimento inicial, lá daquele estudo da mentoria gradual que tem aqui no canal. Dentro daquele estudo, pessoal, a gente cita lá, né, de páginas do livro, né, com aqueles exemplos, sobre rompimento, e muitas vezes esse rompimento, né, ele pode ter, né, até duas barras contrárias, mas depois ter uma retomada. Então essa barra aqui, ó, foi uma barra de tentativa de rompimento. Ela é a barra que tenta romper. Aí a gente quer ver o tipo de rompimento. Tem um rompimento que é muito rápido, que é um rompimento com uma outra barra mais ou menos desse tamanho aqui, né, dessa amplitude, da amplitude da própria barra, e que tende a ser seguido por mais barras, né? Esse é um rompimento mais acelerado. E tem um rompimento, né? Muitas vezes é o rompimento inicial, o rompimento que inclusive mais acontece, ele acaba tendo uma a duas barras de correção e depois a retomada. A retomada aconteceu aqui, ó, né? Foi aquele momento que a gente conversou. Aqui, né, essa barra na formação dela, ela ficava subindo e descendo, né? Ela tinha a sua volatilidade, né, a sua possibilidade. Mas só ficou interessante mesmo quando o mercado veio fazer isso daqui. É quando ele retomou essa máxima. Porque se ele falha em qualquer ponto acima dessa máxima, né, é aquilo que eu havia falado para vocês, eu teria que estopar essa movimentação, porque essa correção poderia ser bem mais funda, né, e aí não seria interessante para mim estar nesse trade. Aqui, né, a falha de wedge, ela tem a premissa, né, de pelo menos duas pernas de alta, então aqui foi uma perna 1, né, e ainda tem a premissa de ter pelo menos uma nova máxima, tá? Então, o mercado ainda pode sim, né, pelo menos desenvolver uma nova máxima, mas aqui a gente vai precisar ver o rompimento. E esse rompimento, né, provavelmente vai precisar ser observado aqui no 15 minutos, porque lá nos 5 minutos vai ser muitas barras essa movimentação aqui, tá? Ainda, né, dentro dessa movimentação aqui foi a possibilidade de uma wedge bull flag, né, que é a movimentação de uma, né, duas, três puxadas. Aqui foi um gap de média nos 5 minutos, né? Acho que já compensa a gente ir para lá. Falta uma segunda perna, né, pessoal, aqui. Falta uma segunda perna. Não quer dizer que esse daqui vai romper e vai ter continuidade. Se tiver rompimento e continuidade, aí trabalhar, né, a projeção de 100%, né, dessa movimentação aqui. Isso fecharia, né, aquele gap lá dos 60 minutos, tá? Isso daqui é o topo duplo, tá? Aquele topo duplo do dia da notícia, né? Então, ele é uma marcação ali também importante. Se ele chega ali muito longe das médias, né, pode gerar algum tipo de pullback, né, ao invés de ter ampla continuidade. Ainda, né, falando aqui sobre o 15 minutos, dia de hoje, né, pessoal, o que que a gente havia conversado? Que a gente ia ter setup de compra tanto aqui, né, retornos, né, a média móvel de 20, tá? Acabou tendo um, acabou tendo o outro, né, acabou tendo, aqui é praticamente o mesmo, né? Ele só se arrastou lateralmente, mas vejam que a tendência, né, a do tempo maior, ela acabou prevalecendo. Aqui a gente conversou, né, que ficaria difícil de vender essa movimentação, ó, porque aqui microcanal, bom microcanal, olha. Primeira perda de mínima acaba sendo o quê? Uma L1, né? Geralmente a gente não vende L1 porque ela não tem boa movimentação, né? Muitas vezes ela pode até mesmo ser comprada, e aí a falha da própria L1, né, seria um setup às vezes, né, de continuidade para duas pernas pelo menos, e aqui, né, só teve movimentação lateral, o mercado ficava subindo 250 pontos, descia 250 pontos, subia 250 pontos, descia 250 pontos. E foi isso o resto da movimentação da tarde. Dentro daquele estudo da mentoria gradual, né, a gente veio trabalhando para a gente entender e tentar trabalhar essas características de rompimentos dentro dessa primeira hora, né, que é aquela janela ali de 2 horas dentro daquilo que a gente estudou. Então, né, a ideia é tentar participar. Deixa eu só trazer aqui para os 5 minutos, porque aí a gente já finaliza aqui o nosso estudo. Aqui, pessoal, o mercado abre com gap de baixa. Uma das possibilidades que a gente tinha apontado para amanhã, né, era que se, né, o mercado faz, né, uma movimentação inicial de queda, né, ele estaria dentro da maior probabilidade, tá? Maior probabilidade do que, Luciano? Da falha, né, de uma wedge, né, de uma wedge que deu certo, né, no caso, que seria a movimentação, né, vir a níveis mais baixos, 75% das vezes. Mas isso também pode ser só a correção TBTL, né? A correção TBTL é uma correção de 10 barras duas pernas que leva à manutenção da tendência e algumas vezes até mesmo a rompimento, né, que seria a falha da wedge. Então, dentro dessa movimentação aqui, uma das movimentações pensadas, né, que a gente podia ter era que o mercado conseguisse pelo menos um gap de média, né, que seria, né, os vendidos conseguirem imprimir pelo menos dois fechamentos completos abaixo da média móvel de 20.
Para quê? Para que essa tendência aqui, ó, se enfraquecesse. Lá no 15 minutos também era tendência, o gap de média do 15 minutos viria posteriormente. Aqui, lá no 15 minutos, seria só um retorno à média móvel de 20. Então, esse gap de média poderia ser comprado para um teste da máxima da tendência, né? Um teste dentro daquelas características, né? Igual, mais baixo, mais alto e, quando a tendência é muito forte, né? Até mesmo a possibilidade de retomada, tá? Então, não tivemos o gap de média. Isso daqui gera, né, um comportamento, gera a observação de que os comprados estavam interessados em comprar baixo, né? E os vendidos não tinham, né, força suficiente para conseguir esse gap de média. Então o mercado ele está aqui na briga, né, entre comprados e vendidos. Os dois, né, estão participando em todas as barras, mas um ou outro acaba ganhando, né, dentro da movimentação, né, da formação da barra. Aqui você teve uma barra, né, de fechamento de baixa. Aqui você teve uma segunda barra de fechamento de baixa. A princípio estava mais favorável, né, a participar, por exemplo, de uma venda, de tentar vender alto, vender, por exemplo, acima dessa máxima, ou vender, né, a própria possibilidade, né, de uma wedge, tá? Aqui com o topo duplo. A barra de reversão aqui foi uma excelente barra, a gente conversou sobre essa barra, né, sobre não vender essa barra, né, até mandei um áudio pela manhã ali para os amigos, né, porque um dos amigos vendeu essa barra. Aí eu acabei falando, a gente tinha, né, muita pressão compradora, né? Como que a gente vê a pressão compradora? O fato dos vendidos não terem conseguido o gap de média, né? Foi um dos pontos que a gente conversou pela manhã. Então, o fato dos vendidos não terem conseguido o gap de média nos leva a pensar, né, que essa movimentação pode não ser tão boa por enquanto. Porque, na verdade, aquilo que a gente falou, né, pessoal, a gente só pode estar vendendo alto aqui depois de ter o gap de média. Sem o gap de média, tudo é antecipação, né? Não teve gap de média, Luciano. Eu vender uma perda de mínima alta, uma lateralidade é interessante? Ainda não, porque você ainda não tem a participação dos vendidos. Você tem que os comprados ficaram ansiosos em comprar aqui, ó, em comprar níveis mais baixos, né? Em comprar nessa região de POC, tá? Mas depois disso daqui, né? E aí eu acabei comprando quando fechou a barra dos 60, que foi acho que a barra 13 aqui, que até tinha comentado com um dos amigos depois. A barra 14, né, aqui. Aqui fecha, né, às 10 horas. Então eu entrei um pouco tarde. Eu entrei quando eu vi, né, aquela movimentação lá a outside dos 60 minutos. E ela não fechou acima, mas ela fechou ainda com uma boa barra e tinha probabilidade de ter algum tipo de continuidade, né? E isso me fez comprar. E acabei comprando, mas com a mão um pouco maior, né, do que eu gostaria aqui de estar participando numa movimentação de pré-rompimento. E deu certo, né? Não veio, né, contra a posição, né? A barra sambou um pouco, mas não veio contra a posição. E aí, né, acabei fazendo parciais aqui, ó. Acabei fazendo parcial aqui rápido, né, já nessa primeira barra, já que já veio aqui posteriormente. Acabei fazendo outra parcial aqui no segundo alvo, né? E o trade acabou sendo encerrado aqui, ó. Foi até relativamente rápido, né, a movimentação aqui, ó, tá? Então, depois disso daqui, né, acabei não comprando mais. Depois disso daqui, pessoal, ainda aqui, né, foi aquilo que a gente estava conversando, né, que você pode filtrar pelo 1 minuto. Aqui a gente teve, ó, uma falha de L1. Eu tenho um micro canal, né, um ciclo extremo. Aqui é aquilo que a gente falou, né? Você vai vender a primeira perda de mínima. Se você vende a primeira perda de mínima só porque deu alvo, tocou na 20, né, provavelmente você teria tomado um bom stop. Então a gente não vende a L1, né, porque ela é baixa probabilidade. E aí o mercado volta, né, e cumpre aqui ainda, né, uma premissa de duas pernas, né, de modo sintético, né, dessa movimentação. Você tem você sabe que aqui tem uma perda de mínima, né, nessa correção, seria uma perda de mínima sintética, né, e você teve duas pernas, né. Entendendo correções, né, dentro daquilo que a gente já estudou, né, isso daqui teria sido cumprido. Aqui seria a possibilidade, né, de uma wedge bull flag, tá? Meu segundo trade do dia foi a compra aqui, ó. Por quê? Né? Aqui eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas, tenho uma wedge, tenho um fundo duplo aqui, ó, né? Depois eu tenho um outro fundo duplo levemente mais alto. Mas a questão aqui, pessoal, além da wedge, né, deixa eu dar um super zoom aqui para vocês, é que a gente teve aqui, ó, um gap de média, né? Aqui, ó. Tem um gap de média que vem de uma movimentação mais lenta, com muitos dojis, né? E aqui teve uma entrada de H1, aqui uma entrada de H2. Acabei comprando aqui. A minha ideia era fazer uma parcial aqui e levar, né, a outra metade da mão para um teste da máxima do dia, né? Acabou não vindo pagar nessa movimentação aqui, isso daqui perdurou, né, por mais horas, né?
e acabou saindo aqui da parcial na região da POC. Aquilo que eu falei para vocês, né? Não façam compra, né, principalmente quando o ciclo vem de lateralidade, em cima dessa região da POC. Ah, você não vou comprar aqui. Não, primeiro que você está avaliando o rompimento aqui, segundo você está avaliando o rompimento da POC. Aqui de novo, não, né? Você está avaliando o rompimento da POC, você está avaliando o rompimento do topo anterior. Então, se você faz a avaliação, né, dentro daquela característica, né, que a gente já estudou ali na mentoria gradual, você não vai fazer compra, né, nesses locais, porque você está avaliando o rompimento e continuidade, tá? Dentro daquelas características. Hoje, pessoal, fechamento aqui do dia, né? Só dar um pouquinho mais de zoom aqui. Eu tenho uma possibilidade de wedge aqui, né? Tenho uma outra possibilidade de wedge partindo daqui, né? Então eu tenho dois fechamentos aqui em wedge, né? Tem uma movimentação, né, que é levemente ascendente. Essa movimentação que é levemente ascendente, mais vezes ela abre, né, com uma movimentação de queda, tá? Só que para ter uma movimentação de queda lá no 15 minutos, vai precisar do gap de média, que ainda vai ser um setup de compra, né? Ou um ciclo mega extremo, né, para reverter e mudar, né, suprimir ali a possibilidade do setup, né? Que aí o setup gera a possibilidade, né, de ter, né, posteriormente aqui uma MTR, tá? Então o gap de média ainda seria um setup de compra interessante, movimentação bem lateral, característica boa, né, para o gap de média, né, e poderia ter sim, né, algum tipo de continuidade de alta, beleza? Então, amanhã pela manhã a gente conversa um pouco mais. Valeu, né? Qualquer dúvida é só mandar aí. Um forte abraço para vocês aí e até mais. Valeu!